Michel, como é que está a situação por aí, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu vou fazer um relato, Leandro, com a sua licença, para mostrar como está a situação em Israel. Agora de noite, claro, sempre há maior tensão, maior medo de ataques do Irã. E hoje, agora há pouco, pela segunda vez no dia e pela 11ª vez desde o início da guerra, eu fui abordado pela polícia israelense, porque eles estão verificando se as equipes da imprensa internacional estão cometendo algum tipo de violação da lei, porque, claro, a CNN respeita as imposições da censura militar israelense, então a polícia aborda constantemente os jornalistas, algo que não era comum em Israel, em outros conflitos isso não aconteceu, e agora vem acontecendo com maior intensidade e com maior frequência. Eles querem saber se as equipes estão filmando algum local estratégico, mostrando algum tipo de local sensível da infraestrutura, alguma base militar, alguma usina de eletricidade, ou se estão mostrando também o tipo de ação do domo de ferro, o sistema de antiaéreo de Israel. Isso porque Israel teme que essas informações sejam usadas pelo Irã para calibrar os mísseis, para mirar em locais sensíveis de Israel. Então esse é o clima em Israel, de muita tensão, de muita apreensão ainda, mesmo com os ataques iranianos. Já são mais de 12 horas sem ataques do Irã. Hoje de manhã, pelo menos 5 mísseis, um deles atingiu uma usina de eletricidade no sul do país, provocou queda de fornecimento, falta de luz numa parte do sul do país, que, segundo as autoridades, já foi restituído. Durante todo o dia, Israel atacou com bastante força no Irã, atacou pontos sensíveis em Teherã, segundo a Força Aérea. Foi o dia mais intenso de bombardeios em Teherã. Foram símbolos do regime, sedes da polícia interna do Irã, do serviço de espionagem, da Guarda Revolucionária e também o que a gente vê agora na tela, um drone israelense atingiu os portões da prisão de Erin, que é uma prisão onde estão presos políticos, dissidentes do regime. É uma prisão também condenada pelas organizações de direitos humanos pelo tratamento, a suspeita de tortura, a suspeita de prisões sem julgamento, né? Então, esse é o clima aqui. Israel também atacou em outros locais do Irã, voltou a atacar a usina de Fordo. Segundo a Força Aérea Israelense, foram atacadas as estradas que levam ao local para impedir qualquer tentativa do Irã de mandar soldados ou técnicos para tentar algum tipo de recuperação do lugar. Então, Israel mudou o tom, intensifica os ataques em Teherã, novos alertas em idioma persa feitos pelo exército israelense para a população iraniana de Teherã sair de perto das proximidades dos locais ligados ao governo. Israel, que até agora vinha afirmando que entre os objetivos da guerra não havia o objetivo de derrubar, de mudança de regime, de derrubar o regime dos ayatolás, a partir de agora muda o tom dos ataques contra os símbolos do regime, os símbolos que dão sustentação ao governo iraniano, e muda também as palavras. Se antes Israel não usava esse tipo de descrição, hoje em dia, a partir de hoje, até o chefe do Estado-Maior, o comandante-chefe do Exército, disse que foram atacados alvos que dão sustentação ao regime iraniano, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o líder do Irã precisa e vai ser punido, Leandro. Agora, Michel Gavendo, o seu relato aí de correspondente da CNN, como é que está a situação, Gavendo, lá na região norte? A gente sabe que havia no início do conflito a presença massiva de integrantes do Hezbollah, né? Eu gostaria que você relatasse como é que está a situação no norte, aí, portanto, de Israel, e também, ao longo do dia, a percepção da população, da sociedade, de brasileiros aí. Olha, entre ontem e hoje, Israel também intensificou os ataques contra bases do Hezbollah. Israel afirma que está disparando contra militantes do grupo e também contra armazéns de armas. Segundo Israel, o Hezbollah vem tentando se reorganizar, vem tentando também lançar ataques contra Israel e que seria um apoio ao Irã, porque, de acordo com o número de ataques iranianos e com a quantidade de mísseis, a capacidade balística do Irã vem diminuindo, é claro, depois de 11 dias de ataques e bombardeios pesados de Israel. Aqui,
em Israel vivem, de acordo com as estatísticas oficiais, 5 mil brasileiros e até 15 mil também outras pessoas com passaporte ou com cidadania brasileira, que seriam filhos ou parentes ou pessoas que têm direito à cidadania brasileira. É uma comunidade pequena, é uma comunidade que se comunica bastante pelas redes sociais. Há também ainda turistas que não conseguiram sair do país, o espaço aéreo continua fechado. Também hoje começaram alguns voos trazendo israelenses que estão fora do país e querem voltar para casa. Alguns voos também programados para sair de Israel, mas não há passagens e são poucos voos. O espaço aéreo abre por apenas algumas horas e pode mudar também toda essa orientação de acordo com a situação de segurança. As orientações da Defesa Civil continuam as mesmas, como no auge da guerra, no auge dos ataques iranianos, são proibidas as concentrações, as atividades ao ar livre, mas durante o dia há uma sensação um pouco de normalidade, parte do transporte público voltou, mas ainda há um perigo e ainda há consciência de que certamente novos ataques do Irã vão acontecer, Leandro.